Você já parou para pensar se as decisões que você toma hoje, elas são realmente suas? Ou será que elas não estão sendo manipuladas pelos seus sentimentos, pelas suas dores, pelas suas emoções? Talvez o que eu vou falar pareça um tanto forte, mas muitas das vezes não estamos vivendo os sonhos que Deus sonhou para nós. E não por falta de oportunidade, mas porque as decisões que temos tomado sem perceber têm nos colocado no lugar que estamos. E aqui está o ponto que talvez ninguém nunca te ensinou. Você sabia que nós escolhemos não a partir da razão, mas a partir da nossa identidade? E tá aí um ponto muito forte. Quando a nossa identidade está ferida, as nossas decisões também estão. E é por isso que existem pessoas incríveis, pessoas com potencial, pessoas com inteligência, pessoas com sabedoria, pessoas que você olha para ela e vê que ela pode fluir, deslanchar, mas o ciclo repetitivo da vida dela não permite. E muitas das vezes essas pessoas não entendem o porquê elas estão vivendo dessa forma, assim como eu não entendia. E eu me perguntava muitas vezes e achava que era falta de força, falta de determinação, procrastinação e um monte de situações que eu achava que era o motivo de não conseguir deslanchar naquilo que eu sabia que eu tinha potencial. E hoje eu quero te mostrar algo que vai mudar completamente a sua forma de enxergar a sua própria vida. Eu quero falar sobre o livre-arbítrio. E livre-arbítrio não é só o poder de escolha, é de onde vêm as nossas escolhas. Quando eu entendi isso, na profundidade do tema, eu comecei a me enxergar, eu comecei a entender e compreender quem eu era. E principalmente eu comecei a retomar o governo da minha vida e devolvi para Deus o governo dela. E já te aviso, essa aula não é balela não. Vai confrontar paradigmas, vai confrontar religiosidade, vai confrontar pensamento. E aqui você vai perceber que as decisões que você tomou não foi baseada na sua verdadeira identidade, mas naquilo que a dor te tornou. Então, fique comigo até o final desta aula e eu vou te mostrar o caminho da cura, o caminho da libertação e o caminho da ativação de uma identidade forjada em Cristo. Boa aula e fica comigo até o final. Vamos começar aprendendo o que significa a palavra livre-arbítrio. O significado literal ou a origem da palavra, ela vem de livre, ou seja, algo sem imposição, sem coerção, né? Arbítrio significa decisão, escolha, ou seja, julgamento. Então, a palavra livre-arbítrio significa que o sujeito tem o poder de escolher, ou a capacidade. Tem a capacidade de escolher voluntariamente as alternativas que ele tem à frente. Pois bem, muitas vezes nós aprendemos, e ao longo dos anos nós aprendemos, uma frase que todo mundo dizia, inclusive essa que vos fala também já disse, que a Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio. E pasme você, que essa palavra não tem na Bíblia. A Bíblia não fala categoricamente sobre o homem ter o livre-arbítrio. Então, Deus dá ao homem a capacidade de escolha. Ou seja, em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, a Bíblia vai dizer que Deus colocou diante do homem a vida e a morte. E ele dá uma dica: escolha, pois, a vida. Ou seja, diante do homem sempre, ele vai ter que fazer escolhas. O que Deus diz para o homem? Eu te dou a capacidade de escolher. Então aqui em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, a gente entende que Deus dá o caminho, Deus mostra o caminho, mas quem decide é o homem.
Para provar isso na palavra de Deus, nós vamos para Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, que diz assim: de toda árvore do jardim, essa você comerá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não comerá. Ou seja, Deus criou o homem para ser livre. Deus criou o homem para ter liberdade no jardim. Mas também Deus colocou limite no homem. Então, Deus não criou o homem para ser alguém desgovernado. Não. Existia o homem em si, foi criado para ser livre, para desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para ele, mas o homem tinha suas responsabilidades. E qual era a maior responsabilidade do homem no Éden? A escolha. Ele tinha o poder de escolha. Deus colocou diante do homem os caminhos, mas deu a ele a capacidade de escolher qual caminho ele tomaria. Isso aqui me revela uma verdade muito profunda. Não existe escolha nenhuma sem um limite imposto a ela. Então vamos ver Romanos capítulo 7, verso 18, que diz assim a palavra do Senhor: o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O que o apóstolo Paulo está ensinando nesse texto? Que o homem ainda continua tendo o poder de escolha, mas agora a natureza do homem está inclinada para o quê? Para o mal. Então, depois do pecado de Adão e Eva, destituídos eles foram da glória de Deus. Então, agora, as vontades e os desejos que outrora o homem não tinha, não conhecia, agora ele tem, agora ele conhece. E a natureza pecaminosa do homem está inclinado a fazer o mal. Então, todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, automaticamente o seu inconsciente, a sua alma, os seus sentimentos vão tentar inclinar você para o que não é bom. E liberar aqui sobre a sua vida chaves espirituais sobre esse tema, eu entendo que o homem, ele não tem um livre-arbítrio absoluto. Não. Ou seja, o homem agora, ele tem uma vontade condicionada. Eu sei que talvez esse tema a gente pode explanar aqui muito sobre isso, mas um resumão para você entender. A alma do homem, o coração do homem está inclinado a fazer o que é mal. Ou seja, antes da queda, o homem, ele tinha o livre arbítrio, ele tinha a liberdade para escolher obedecer ou não. Ele tinha essa possibilidade, mas depois da queda, ele também continua tendo a oportunidade de escolher o bem ou o mal. Só que agora ele tem um peso maior. A alma do homem está condicionada a sempre puxar para o que é mal. Está inclinado para o que é mal. Por isso que às vezes você diz que o seu filho, o que é ruim, ele aprende rápido. Estamos inclinados. O apóstolo Paulo mesmo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Ou seja, em Cristo, quando Cristo vem e morre na cruz para nos resgatar dessa inclinação, agora eu tenho que tomar uma decisão de continuar a viver a minha vida em Cristo ou continuar vivendo a minha vida inclinada, condicionada ao que é mal. Por quê? Porque quando eu reconheço Jesus Cristo como o meu Senhor, como o meu Salvador, eu começo a resgatar a minha alma que está inclinada ao que é mal para a vontade perfeita e agradável do Senhor na minha vida. Ou seja, através de Cristo, somente através de Jesus Cristo, eu tenho a capacidade de resgatar a inclinação da minha alma. Total? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós teremos que lutar todos os dias. Tomar o reino de Deus à força,
todos os dias, porque todos os dias a minha alma vai tentar inclinar para o que é mal, e eu vou precisar estar firmada, alicerçada em Cristo, para tirar a inclinação da minha alma e trazer ela para cá. Fortalecido aonde? No Espírito, porque com um Espírito fortalecido eu governo a minha alma. Mas a Bíblia diz em João capítulo 8, verso 18, João capítulo 8, verso 36, eu quero ler para vocês aqui. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quando é que eu sou livre? Quando o Filho me liberta. Quem é o Filho? Cristo. O Cristo ressuscitado. Mas, pastora, e a parada lá dos anjos, que todo mundo tem livre-arbítrio, o céu tem livre-arbítrio, o homem tem livre-arbítrio, todo mundo tem livre-arbítrio, todo mundo pode escolher o que quiser. Não é bem assim, não. Deixa eu contar para vocês. Ó, a Bíblia vai dizer no livro de Ezequiel, capítulo 28 e Isaías 14. Isaías 14 e em Ezequiel 28, te convido a ler depois, diz que Lúcifer Satanás escolheu se rebelar. Porque a Bíblia não tem a palavra Lúcifer. Lúcifer vem de uma tradução do latim. Então, Satanás escolheu se rebelar. Ou seja, existia um poder de decisão, existia uma liberdade de decisão antes da queda de Satanás. O céu, os anjos tinham seu poder de escolha. Hoje, eles continuam tendo poder de escolha? Não, porque na eternidade já está consumado. Como assim, pastora? Anjos de luz, anjos de trevas. Satanás já está condenado ao inferno. Satanás já está condenado ao lago de fogo e enxofre com os seus anjos caídos. Então, os anjos caídos com Satanás já têm a sua sentença final. Já está consumado. E os anjos que ficaram com o Senhor, servindo ao Senhor, também já está consumado. Ou seja, no céu, nas regiões celestiais, na eternidade, já está tudo resolvido. Lá não tem mais poder de escolha. Agora, aqui na terra, os homens ainda têm o poder de escolha. Por quê? Olha que amor é esse, gente? Isso é muito amor. Deus ainda permite que o homem tenha o poder de escolha. Por quê? Porque Deus nos amou tanto, que Ele nos deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nós temos ainda o poder de escolha, porque é do desejo do coração de Deus que toda a humanidade se salve. E pelo fato de Deus desejar que toda a humanidade se salve, ainda temos o poder de escolha. E Ele coloca diante de mim, diante de você, a vida e a morte. Qual você vai escolher? Ou seja, o homem, ele é responsável pelas suas decisões. Você é responsável pelo que decide. A escolha, ela na eternidade já foi feita e já está selada. E aqui você ainda está tendo oportunidade de fazer escolhas em todas as áreas da sua vida. Mas saiba de uma coisa: você é responsável por todas as escolhas da sua vida. E cuidado, porque como nós temos o poder da escolha ainda, o que Satanás vai tentar fazer? Ele vai tentar desconstruir o direcionamento da palavra de Deus na nossa vida. Então, ele vai levantar o sistema para te influenciar nas suas decisões. Ele vai jogar a sua natureza caída contra você para influenciar suas decisões. Ele vai liberar influências espirituais para influenciar as nossas decisões. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, hostes malignas da maldade que operam nas regiões celestiais. Ou seja, tudo ao nosso redor está tentando nos influenciar nas nossas decisões, porque Satanás sabe que o homem é responsável por suas decisões. Agora cabe ao homem tomar as suas decisões.
Mas Deus não pode me ajudar? Claro que Ele te ajuda, Ele te deixou um manual de instrução. O problema é, nós não queremos seguir o manual de instrução, não queremos olhar para o manual de instrução, queremos tomar as nossas próprias decisões seguindo as nossas razões, seguindo os nossos sentimentos, seguindo a nossa natureza caída. Só que lembre-se, Tiago capítulo 1, verso 14, o que vai dizer a palavra do Senhor? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, você vai ser tentado a inclinar-se para a sua própria cobiça, para aquilo que a tua alma, ou seja, para aquilo que automaticamente você está necessitando no momento, precisando no momento, ansiando no momento. A Bíblia nunca disse para nós que nós temos o livre-arbítrio e não teremos responsabilidades com elas. O livre-arbítrio não é fazer o que eu quero, é a resposta que eu vou dar diante do Deus que colocou as decisões para eu tomar. Qual é a resposta que eu vou dar para Ele? Ou seja, Deus, quando vai colocar diante de mim e de você uma escolha, quando Ele permite diante de mim e de você uma escolha, Ele vai fazer 3 coisas. Primeiro, Ele vai revelar a sua vontade. Antes que você escolha, Ele vai te mostrar. Ele vai revelar a sua vontade. Segunda coisa, Ele vai te convidar a fazer aquilo que Ele espera de mim, de você. E terceiro, Ele te dá a capacidade. Qual que é a capacidade? A graça. Aquilo que Martinho Lutero falou. Não tem como eu fazer uma escolha se eu não tiver cheio da graça. Eu nunca vou escolher a vontade de Deus se eu não tiver cheio da graça. Eu não consigo. Por quê? Porque o Armínio lá falou o quê? Que o homem está condicionado, inclinado a fazer o que é mal. Ou seja, a vontade do homem é limitada. Mas Deus nos dá a graça. Ou seja, o homem rejeita ou aceita. Eu rejeito o que Deus está falando, eu rejeito o conselho de Deus ou aceito o conselho que Ele está me dando. Tem a capacidade de escolha, mas o homem não é totalmente livre para fazer essa escolha. Por quê? Porque ele está condicionado ao pecado. Então Deus continua oferecendo 2 caminhos. Ou seja, a verdadeira liberdade ela só vem por meio de Cristo. Enquanto você estiver aprisionado pelo pecado, aprisionado, a sua carne estiver inclinada para as coisas desta terra, para as coisas do mal, vamos dizer assim. Enquanto você estiver arraigado nas vontades deste mundo, o seu espírito não terá condições. Você não conseguirá, movido pelo Espírito, fazer a vontade do Pai. Então, resumindo aqui, para a gente poder orar, eu quero orar com você. O homem não é livre para fazer tudo o que quer, mas ele é responsável por tudo que escolhe. O homem não é livre para fazer tudo o que quer, mas é responsável por tudo que escolhe. Fica aqui essa aula, esse pequeno período que nós passamos juntos para você entender que você acha que você tem liberdade, você acha que você é livre, mas eu te pergunto, será que a sua alma, será que a sua vida, ela não está condicionada, amarrada, arraigada? Como você tem tomado as decisões da sua vida? Como você tem tomado as decisões no seu casamento? De que maneira você tem tomado as decisões na sua vida espiritual? Está baseado em quê? Nas dores? Está baseado em quê? Nas suas razões, nas suas preocupações? Para onde está inclinado hoje a tua alma? O homem está condicionado a fazer o que é mal. Mas a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Então somente por meio de Cristo você será capaz, aleluia, de tomar as decisões corretas para a sua vida. Você precisa ser cheio da graça do Senhor, do favor do Senhor.
Você precisa conhecer o manual. Você precisa escolher, conhecer as escrituras sagradas. Escolher a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Daí então, você começará a viver a abundância de dias. Eu te convido a colocar a mão no seu coração, a fechar os seus olhos e a orar comigo. Senhor Deus, eu apresento agora, Pai, a vida dessa pessoa que ora comigo. Senhor, desta mulher, desse homem, desse jovem, dessa criança, eu não sei quem me escuta nesse momento. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo. Ah, Senhor, o Salmo 139 diz: o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor nos conhece nas profundezas, Pai, da nossa alma, na divisão da alma e do Espírito, Senhor. Vê se há em nós um coração, Senhor, mau. Para onde está inclinado, Senhor, a nossa vontade, Pai? Dai-nos, Senhor, um coração puro, um espírito inabalável. Senhor, nos guia pela retidão do Senhor. Senhor, nos mostra e nos convence, Espírito Santo. Que sejamos convencidos pelo Teu Espírito, Pai, que o caminho que estamos tomando é mau e que precisamos retroceder, refazer a rota, mudar a direção, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda essa pessoa. Ajuda, Senhor. Cura essa alma. Dá a direção, Pai. Que possamos ouvir a Tua voz com clareza, Pai. Em o nome de Jesus eu oro, Pai. Em nome de Jesus, você que me ouve agora, diga comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, Tu és o governo da minha alma. Tu és, Pai, a autoridade sobre o meu espírito. Senhor, enche o meu espírito, fortalece o meu espírito para que o Teu Espírito, Senhor, fortalecendo o meu espírito, governe a minha alma e o meu corpo responda com atitudes a minha alma governada por Cristo. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu te espero na próxima aula. Vem comigo.